Desde pequeno o protagonista vivia no hospital e adorava jogar jogos, porém ele acabou enjoando dos games porque não tinha mais nenhum jogo bom igual era antigamente. Nenhum jogo FPS, MMO, RPG animava ele. Todos os jogos que lançava a cada ano era completamente um lixo de história. Jogos com história genérica e repetitiva. Foi quando o protagonista descobriu o game chamado Dungeon and Stone, um jogo indie de RPG com gráfico 2D pixelado e era de graça. Ele deu uma chance ao jogo ao escolher qualquer personagem aleatório. O escolhido foi a classe Bárbaro, pois era um jogo que ele acreditava que não ia querer jogar por muito tempo. O jogo tinha a tela horizontal clássico dos jogos RPG antigo. O jogo era tão viciante que ele não viu a hora passar e ficou viciado no jogo. Porém, o jogo era muito difícil. Quando você morre, você tem que começar tudo de novo do zero. De início, ele ficou muito viciado. Mas ao longo do tempo, ele ficou muito nervoso porque o jogo era muito difícil. Ele começou a decorar todas as armadilhas do jogo. Agora o seu objetivo era zerar o jogo, não importa como. Esse jogo era conhecido como fracassado, que não tinha tutoriais, nem tinha linguagem coreano e nem inglês. Então o tempo passou e o protagonista se tornou um funcionário público, mas ainda não tinha zerado o jogo. Até depois de se formar em uma universidade, ele sempre continuou jogando e sempre perdia. Se passaram 9 anos, ele finalmente conseguiu chegar na sala do boss final, o portão do abismo. Ele ficou muito feliz, então ele clica para entrar na sala do boss e uma mensagem aparece: você pode acabar não voltando, você realmente quer entrar? Porém ele estava muito confiante, nada podia impedi-lo. Mesmo sabendo que não venceria de primeira, ele continuava confiante. Foi quando apareceu uma mensagem em coreano: você chegou ao abismo tutorial completo. O protagonista fica incrédulo. Seus 9 anos foram jogados fora somente em um tutorial. Então uma forte luz brilhou no seu monitor envolvendo todo o seu quarto. Então ele começou a sentir muita dor e foi sugado para dentro do seu monitor, e quando ele abre o olho, ele estava no meio de uma multidão de bárbaro, e um bárbaro senhor estava dando um discurso sobre a escolha de armas. Ele estava falando em uma linguagem desconhecida, ele nunca tinha ouvido, porém ele entendia. Então ele se acalma para entender o que estava acontecendo. Ele olha para o seu corpo musculoso e percebe que é um bárbaro. Então o bárbaro senhor começou a chamar os bárbaros para escolher uma arma. Primeiro ele chama o filho de Varno Karake. Ele escolhe um machado de 2 cabeças. Depois ele chama a filha de Pelinene, Ainar. Ele percebe que estava em uma situação que ele conhece. Então Ainar escolhe uma espada, o próximo escolheu uma lança e finalmente percebe que está dentro do Dungeon and Stone. E por causa que ele escolheu um bárbaro, ele foi invocado como um bárbaro. Ao lado dele, outra pessoa que foi invocada começa a gritar: não pode ser isso, isso é Dungeon and Stone. Mas que merda, por que eu estou aqui? Ele estava com muito medo. O prota percebe que ele não foi invocado sozinho neste lugar. Quando o bárbaro-chefe grita: quem foi que abriu a boca? Com um olhar de assassino. Pergunta: foi você? Ele, cheio de medo, responde: não. E pensar que é tudo por causa desse idiota. Ele fala de novo: então foi você. O bárbaro fala: quer dizer que esse é Dungeon and Stone? Então ele corta a cabeça do menino. O prota fica nervoso, ele foi quase de arrasta. Se ele mostrar qualquer emoção já era. O bárbaro disse: filho de Kaduá foi possuído pelo espírito do mal. Todos apaguem isso de suas memórias. O que os espíritos do mal disse. Então ele percebe que as pessoas que foram sugadas para esse mundo igual ele são conhecidos como espírito do mal. E se descobrir, eles vão de arrasta. Poderia ser a cabeça do prota está no chão agora. Agora ele vai ter que sair dessa situação sem ser descoberto. Porém ele não sabe o seu nome, porque não tinha nenhuma janela de status quando ele foi invocado para esse mundo. Então ele fica com muito medo se descobrir que ele é um espírito do mal, já era. Então ele chama filho de Jardel Berjon. Ele usa a tática de 2 segundos. Se ninguém ir, eu vou. Então o seu nome é Bejon.
Berdion finalmente vai escolher a sua arma. Os bárbaros nesse mundo têm baixa capacidade mágica, porém em compensação eles têm forte capacidade física. Então ele se decide e escolhe um escudo e se torna um guerreiro. E os registros dados do seu personagem foi transmitido para o administrador Bejol Jardel, nível 1, físico 25, mental 35, habilidade 1, nível dos itens 24, ele ganhou mais 24 de nível dos itens. Índice geral de combate 67, ele ganhou mais 6. Ele se lembra quando jogou com o bárbaro pela primeira vez, ele escolheu um espadão, porque era muito legal, mas ele morria demais. Ele testou várias armas, empunhadura dupla, marreta, mangual de uma mão. Mal conseguiu sobreviver às batalhas, então um dia ele pensou em usar um bárbaro com escudo. O bárbaro já era forte e resistente. Não era tão resistente igual os anões, porém ele tinha uma capacidade física para ser um tanque. Então ele se empenhou em usar um bárbaro com escudo e o resultado, ele criou um bárbaro mega apelão. Então os bárbaros passaram pela cerimônia de maioridade e vão entrar pela primeira vez no labirinto. Pelo labirinto dá para você chegar na cidade de Rapidônia, além de ser a dungeon principal. Então o bárbaro senhor diz: parta para o seu destino, está naquele lugar. E começa a corrida pelo poder. Bejol, sem saber para onde ir, começa a correr junto com os bárbaros. Porém, os bárbaros também não sabiam para onde estava correndo e se perdem. Os bárbaros desse mundo são muito burros. Então todos os bárbaros diziam que Karak não era apto a liderar. Então Ainá assume a liderança. Ela assume a liderança, porém ela também não sabia, era burra. Todos ficam preocupados, pois o labirinto tem tempo para abrir e fechar. Os bárbaros começam a gritar: Ainá não merece liderar. A pessoa que devia liderar é o segundo filho de Tetran, Jim. Berdion, olhando a situação com tantas pessoas burras, ele sabia chegar no local, porém ele não queria chamar a atenção. Então ele chega na Ainá, que estava triste, e resolve ajudá-la, apontando para os heróis da raça humana. Era só segui-los, porque eles também vão para o labirinto. Os humanos olhando para os bárbaros com uma cara de nojo. Nesse mundo, os bárbaros são tratados como animais sem cérebro. Ainá, toda contente, sai dizendo que descobriu o caminho. Berdion, com um olhar irônico, diz: realmente você sabia. Eles não são sem cérebro, são realmente burros de verdade, né? Então todos seguiram Ainá e chegaram na entrada do portal. Berdion pensa se é certo entrar no labirinto ou se alguém ia desconfiar se ele deixasse o grupo. Ele se lembra que em sua vida passada ele era uma pessoa doente que não tinha nenhuma experiência em combate e se conseguiria lutar contra os monstros do labirinto e vencer. Porém, eles eram obrigados a entrar no labirinto para sobreviver. Não tinha outra maneira de conseguir dinheiro para pagar as taxas da cidade de Rapidônia. A taxa era um dos sistemas mais malignos do jogo. Os cidadãos precisavam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade e são executados se não conseguirem pagar a taxa. Até existe alguns meios de ganhar dinheiro. Primeiro, entrar no labirinto e lutar contra os monstros. Segundo, trabalhar em lugares como os bares da vila. Porém, ninguém aceita os bárbaros, todos desprezam os bárbaros. Nenhum bárbaro nesse jogo pode fazer trabalho normal. É por causa disso que a única maneira de ficar vivo é ganhando dinheiro no labirinto. Por causa disso que os bárbaros são a única classe no jogo que já começa com uma arma. O portal faltava 10 minutos para fechar, porém o portal só abre uma vez por mês. Se o Bejol não conseguir entrar no portal, ele não vai ter dinheiro para pagar a taxa. Então o Bejol finalmente se decide a entrar no portal, porém ele estava com muito medo. Isso não era mais um jogo, era a vida real. Então Ainá chama o Bejol e disse que todos os outros já entraram, que só faltava eles. Se demorasse muito, o portal iria fechar. O guarda que tomava conta grita: falta 5 minutos! E o portal ia diminuindo de tamanho. Então Ainá entra no labirinto e agradece o Bejol pelo que ele fez por ela. Ela faz uma pergunta: o que eu preciso para se tornar uma sábia igual a você? Nunca vi um bárbaro tão esperto antes. Queria ser também igual a você. Pensamento dele: ela precisa nascer de novo. Então ele dá uma resposta vaga.
Você precisa pensar antes de agir. Então a Ainá agradece o Beijo e no futuro ela iria retribuir pela ajuda que ele deu a ela. Mas antes de entrar, ela diz: se eu voltar viva do labirinto. Então ele pensa: se voltar viva? No jogo, os bárbaros são conhecidos por não ter medo e eles não parecem nada diferente na vida real. Ele diz: Ainá, você também está com medo de morrer? Ela diz: isso é natural, estou com medo de morrer, mas eu nasci como uma guerreira, eu vou morrer se não lutar. Não é o mesmo para você? Ele diz que é. E pensar que eles também são igual a mim, simplesmente não tem escolha a não ser lutar. Porque se não matarem os monstros, eles não vão conseguir sobreviver nessa cidade. Ela sai e diz: vamos sobreviver e nos encontrar de novo. Ele pensa: foi por isso que os bárbaros aprenderam a superar os seus medos e seguir em frente. Eles são tão incríveis. Eu também sou um bárbaro. Faltava apenas 1 minuto para o portal fechar. Então ele sai correndo em direção ao portal, com muito medo, e entra dentro do portal. Mas ele era um bárbaro, um personagem com um forte físico e também tinha um conhecimento sobre o jogo. Uma mensagem aparece: você entrou na caverna de cristal. Estava muito escuro e a umidade pingava do teto. Ele não sabia onde estava, porém ele era um especialista nesse jogo. Se ele combinar a força de um bárbaro mais o seu conhecimento, ele poderia sobreviver. Bom, foi isso que ele pensou. Estava muito escuro, ele não sabia onde estava. Todos os bárbaros trouxeram as suas armas, mas ninguém trouxe uma tocha. Na lógica do jogo, por ter cristais grudados na parede, não tinha necessidade de tocha, porque ficava tudo claro. Porém, ele estava na região escura, a região localizada no canto mais distante do labirinto, a área super rara que não tem luz. Mas geralmente não se começa na região escura. Porém, nada era garantido, esta é a realidade. O ponto de partida era aleatório, diferente de como no jogo era, ninguém começava na região escura. Berdiol tentava acessar a janela de status, mas não funcionava, então ele sai em qualquer direção. Estava sendo muito cauteloso, até pisar em uma armadilha feita pelo Goblin. Ele sentiu uma imensa dor, porém ele não podia gritar. Se ele gritasse, o Goblin ia descobrir que ele pisou em sua armadilha. Os Goblins são inteligentes, eles armam suas armadilhas para depois matar quem está machucado. Agora Beijo está ferido, ele agora é um alvo fácil, então ele pensa que pode ser possível que o Goblin não esteja por perto, mas ele mesmo admite que seus pensamentos eram perigosos e não podia baixar a guarda de jeito nenhum. A situação dele era muito feia. Se tem alguma armadilha aqui, então tem que ter um Goblin por perto. Se o Goblin ouvir, já era. Ele vai me encontrar. Ele vai esperar até que eu perca minhas forças enquanto se esconde na escuridão. E por isso que eu preciso ficar em silêncio assim que o jogo funciona. Nesse caso, eu vou fazer o que é necessário primeiro. Porém, tinha muito veneno nas armas. Berdiol diz: se esses malditos bárbaros tivessem me dado ao menos uma bota de couro em vez de chinelos inúteis. Qual é o sentido disso agora? Para de reclamar. Se eu tivesse que lutar, então é melhor que eu faça isso agora, antes que seja tarde demais. Então ele começa a gritar: apareça! O veneno estava se espalhando rapidamente pelo seu corpo. O seu pé já começou a ficar dormente. Eu sei que você está aí escondido, então apareça! O veneno era tão forte que ele nem conseguia mais sentir medo pela paralisia, porém estava muito silencioso. Ele, desesperado, começa a gritar: apareça, seu filho da fruta! Ele até pensa que é alguma ilusão, que não haveria nenhum Goblin, até achava que estava agindo feito um idiota. Ele diz então: fique onde está, eu estou de saída, eu vou me tornar um idiota que sobrevive. E começa a xingar a mãe do Goblin, começa a xingar o pai dele também, a mãe, o irmão, o tio, o vô. E o sangramento não parava, só piorava, sua mente estava ficando meio branca pela perca de sangue. E o Goblin perseguia pelas sombras esperando a oportunidade.